Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalistas falando e hoje o assunto é dividendos. Quero comentar aqui sobre 10 boas pagadoras de dividendos, né, ou que vem pagando bons dividendos, né, daquelas mais pedidas por vocês. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acham a respeito dessas ações, dessas empresas e, claro, também coloquem aquelas que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, né? E quem quiser se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, fique à vontade. Vou utilizar aqui o Capitalizo Fundamentos, que é a nossa plataforma, né, pessoal, onde tem as recomendações também, tem a parte fundamentalista das empresas, né? E quero iniciar aqui com o TIM, tá? Vamos levar em consideração aqui o dividend yield dessas empresas. Claro que a maioria delas, né, pessoal, teve antecipação de pagamento de dividendos em função da questão do imposto de renda, dividendos extraordinários. Tivemos a questão também de algumas empresas aqui com não recorrentes, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um delas e, claro, vou fazer breves comentários aqui a respeito de cada uma delas, senão a gente fica até amanhã aqui falando, né? Mas quero começar com a TIM, do setor de telefonia, telecomunicações, internet. É um setor que ficou concentrado aqui no Brasil. Claro que tem alguns segmentos desse setor que não, que a gente pode ver consolidação, como, por exemplo, esses de banda larga, né? Porém, basicamente, TIM, Telefônica e Claro hoje mandando aí no mercado. E apesar de ser um setor intensivo de capital, ele tem as empresas têm bons retornos e costumam também pagar bons dividendos, como é o caso da TIM, que está com um yield aí nos últimos 12 meses na casa de 7,6%, né? É um setor que tende a continuar esses bons pagamentos, né? Lembrando que na nossa avaliação no setor, o grande destaque dessas grandes empresas é a Telefônica, a Vivo, né, que inclusive é uma empresa que tem mais capacidade de crescer de forma orgânica e já vem pagando mais de 100% do payout, né, aí nos últimos anos, tá? Mas a TIM vai continuar sendo uma boa pagadora. A segunda ação é Itaú, no caso aqui Tub3, né? Lembrando que Tub3 e 4 recebem o mesmo valor, então aquela que tem o preço de tela mais barato é que vai acabar pagando mais dividendos, né? Itaú já vinha antes da pandemia com uma proposta de aumentar consideravelmente o pagamento de dividendos. A gente sabe que os grandes bancos vão ter um crescimento menor, né, nos próximos 10, 15 anos, isso faz parte, né? E o grande atrativo fica, obviamente, essa questão de dividendos. Nos últimos 12 meses tem um yield aí de 14%, mas com antecipação e tudo mais, né? E Itaú se mostrou, né, ou melhor, nós vimos porque que nós sempre consideramos Itaú o melhor banco em termos de gestão, não só da Bolsa Brasileira, mas do mundo, né, porque quando a gente olha números do Bradesco, Banco do Brasil, Santander, em períodos não tão bons aí nos últimos anos, a gente vê que os problemas que afetam essas empresas não afetaram o Itaú. A gente continua colocando o Itaú como preferido aqui e é uma ótima alternativa para ficar de olho para quem quer receber dividendos gordos aí, acima de 2 dígitos, considerando o preço atual, nos próximos anos. Temos Itaúsa também, né, pessoal? Assim como Itaú, Itaúsa 3 e 4 pagam mesmo dividendos, então o preço de tela menor lá pode ser usado como referência para compra, né? Itaúsa, obviamente, é beneficiado com essa questão dos lucros maiores de Itaú, já que boa parte dos resultados de Itaúsa vem de Itaú, e nós tivemos uma readequação de dívida também aí, nos últimos trimestres que permitiu mais espaço aqui para pagamento de dividendos e obviamente tivemos também essa questão de antecipação, tanto que o dividend yield está batendo quase 17% aqui nos últimos 12 meses, tá. Temos aqui a Alpargatas, né, pessoal, que inclusive faz parte aí da holding, de Itaú, né, a Alpargatas está com um yield de 14,63%, basicamente por redução de capital, né, pessoal. A empresa passou por maus bocados aí após a pandemia, né, então não é um dividendo sustentável, né, em função, dessa questão desse item aqui não recorrente. Não é ruim, né, não tem por que a empresa ficar com aquele dinheiro, represado lá, no, né, no balanço, faz sentido esse movimento aqui, mas foi mais por essa questão de redução de capital mesmo, esse dividendo maior aqui de Alpargatas. Nem é considerada aqui uma boa pagadora, né, para quem quer colocar uma carteira de dividendos, por exemplo. E quero deixar para vocês, tá, pessoal, para quem ainda não baixou, um material exclusivo. Eu fiz um vídeo ali comentando mais sobre o nosso caso aqui da Aura, né, que subiu mais aí de 1.700%
nos últimos anos, tá? E coloquei e falei muito sobre uma ação que tem potencial também de, quem sabe, alcançar essa grande valorização da Aura aí nos últimos anos. Temos aqui a Valid, né, pessoal, que é uma empresa que também teve algumas questões não recorrentes, como vendas de alguns negócios aí nos últimos anos, e a gestão atual finalmente conseguiu fazer a empresa andar, né? Então, tem um pouco dessa questão de curto prazo, antecipação de pagamento de dividendos e tudo mais, mas a empresa finalmente, né, começou a dar resultado na última linha, começou a lucrar, como diz o outro, né? A empresa está com um negócio bem redondinho, tá? E isso deve fazer sim, considerando o preço atual, ela pode manter um yield na casa aí de 6 a 8%, seria bem factível, tá? Mesmo com a alta recente aí das ações, pagar um yield elevado e o yield atual dos últimos 12 meses na casa de 12%. Temos aqui também Bradespar, né, pessoal? Bradespar é a holding que basicamente aí tem ações da Vale, tá? A gente sempre colocou uma preferência para quem quer ter Vale. Vale não é uma recomendação nossa, mas para quem quer ter Vale, valia mais a pena ter via Bradespar, até porque a Bradespar já tinha feito redução de capital entregando ações da Vale, ou seja, né, tinha um desconto de holding, né? É bem interessante nesse sentido, até porque a Bradespar tinha um passivo que com baixa chance de perda, né? Só que o que, que aconteceu? Teve uma reversão, né, desse entendimento, desse passivo, e ficou meio aquele ponto de interrogação, né? Sai de não provável para possível perda, a gente está falando aí de quase 3 bilhões de reais, né? Então, nesse sentido, não é interessante a exposição em Bradespar, mas, né, assim como o Vale está pagando bons dividendos, a Bradespar acaba pagando bons dividendos também com yield superior a 16% nos últimos 12 meses, tá? Vai continuar um yield elevado, talvez não nessa casa aí de 16%, mas tem que cuidar, como eu falei, essa questão desse passivo. Outra ação, né, pessoal, que apesar de ter subido bastante, vem entregando um yield alto, claro que tem essa questão também, né, da antecipação aí de pagamento de dividendos, é a Marco Polo, né? A gente vê que a ação subiu demais, né? A empresa conseguiu se readequar muito bem após a pandemia e o mercado está bombando, né? Parecido com a Embraer aí, tá tudo bombando, mercado interno, mercado externo. A empresa já tinha feito uma readequação da produção e a gente já tinha conversado, inclusive aqui eu já fiz vídeos falando sobre essa questão aí da Marco Polo, né? E que ela iria pagar bons dividendos. Ela historicamente não é o melhor ativo em termos de pagamento de dividendos, até porque o resultado dela não é reloginho, né? Mas ela está num novo momento, né? De conseguir entregar um resultado maior sem muita necessidade de investimento. Então a gente pode ver a Marco Polo, né, pagar um yield aí nos próximos anos também, tranquilamente, considerando o preço atual, na casa aí de 6 a 8%, que é um yield bastante elevado, né, como eu falei, ainda mais considerando tudo que as ações da Marco Polo subiram aí nos últimos anos. Temos aqui a Riachuelo Guararapes, né, pessoal, aqui muito turbinado com essa questão de venda do shopping. A Riachuelo Guararapes, assim como outras empresas, como a Graziotin, né, apesar de ser do setor varejista, são empresas que também não têm muita necessidade de investimento, são empresas que têm, historicamente, apesar dos últimos anos de alguns problemas financeiros da Riachuelo Guararapes, eh, eh, tem essa questão do caixa ajustadinho, né? E são boas pagadoras, considerando que é o setor varejista. Claro que aqui, né, quase 27% de yield nos últimos 12 meses é em função dessa questão da venda do shopping, que a gente já vinha comentando que poderia acontecer, e a empresa teria mais ativos, inclusive, aqui para adequar, né? Lembrando que a Riachuelo Guararapes é uma das poucas empresas que é totalmente verticalizada, que produz as roupas e vende, o que não é uma coisa muito comum. Tem a transportadora e essa venda do shopping a gente já vem falando há vários anos que seria interessante para focar mais no negócio de varejo mesmo, tá? Mas não é um yield aqui que deve se repetir. Outra é a Grendene, né, pessoal? A Grendene, ela vem aqui com um yield elevado, né? Historicamente, desde que a Grendene entrou na bolsa, o pagamento de dividendos sempre foi um atrativo, mas a Grendene vem com um problema muito sério de crescimento, né? Tanto que se a gente olhar a receita aqui da Grendene, né? Da Grendene, a gente vai ver que a receita está estável desde 2013, né? Então,
é muito mais por questões financeiras, né? O caixa era utilizado, inclusive em operações imobiliárias, né? Era colocado lá no CDI, mas não tem muito a ver com o negócio da empresa, tá? E além disso, ela pagou dividendos extraordinários também, ficou um yield aí de quase 30%, mas a gente não enxerga muita capacidade para aumentar esse pagamento de dividendos, então não acha interessante nesse sentido. Agora, que pagou um yield gordo aí, né? Isso pagou, né? Isso não tem como negar, mas não é o ativo que a gente colocaria também numa carteira de dividendos. E o outro ativo, né, pessoal, que eu quero comentar aqui é a Egea, né? Muita gente perguntando a respeito. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a Egea, né? A gente comentou aqui de Itaúsa, né? Na holding de Itaúsa tem Itaú, tem além disso Alpargatas, que eu também comentei, e tem a Egea, né, pessoal? A Egea hoje é a maior empresa do setor privada do setor de saneamento, ela deve ter hoje uns 15, 16% de market share no Brasil. A gente sabe que é um setor que vai receber muitos investimentos e a Egea foi aquela empresa que mais conseguiu aproveitar desde aquela questão do marco de saneamento, fez várias aquisições, né? E tem, além da Itaúsa, o GIC, né, que é um private equity, né, que é na verdade é o Fundo Soberano de Singapura, que é um grande investidor, né, e já contrataram aqui, segundo o Fontes, né, como diz o outro, o BTG, Itaú e Morgan Stanley para um plano de IPO. A gente já tinha comentado sobre essa possibilidade de IPO da Egea, assim como da NTS, que é a nova transportadora do Sudeste, duas ótimas empresas que estão lá na holding de Itaú. De Itaúsa. Normalmente a gente não recomenda participação em IPO, tem que, primeiro, isso aqui ser uma coisa oficial, né? O que tudo indica pode, e dependendo de condições de mercado, eles fazem até esses lançamentos, esses avisos do Fontes aí até para testar o mercado, mas possivelmente poderia sair no segundo semestre desse ano, possivelmente ainda antes das eleições, onde a gente pode ter algum tipo aí de volatilidade. Tá claro que a gente vai ter que analisar, ver bem a proposta, mas olhando aí num primeiro momento seria uma empresa que mesmo em oferta pública valeria muito a pena entrar, né? A gente vê capacidade para a Egea de entregar mais crescimento e mais dividendos do que a Sabesp, do que a Sanepar e também do que a Copasa, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso contato, né, pessoal? Como eu comento sempre, a Capitalizo tem o melhor atendimento do mercado. Quem quiser conhecer sobre os nossos serviços, basta nos chamar no WhatsApp, ali mandar um áudio, uma mensagem, tanto para quem quer ser cliente da Research, da casa de análise, quanto para quem quer ser cliente do nosso serviço de consultoria, para aqueles investidores que têm valores acima aí de R$ 300 mil. E vou deixar o nosso relatório de performance. Eu lembro que, além do melhor atendimento, a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.